Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre o bom e velho jeitinho brasileiro. E o que eu penso sobre isso? O jeitinho brasileiro, ele pode ser visto de duas maneiras. Ele pode ser visto de uma maneira positiva e ele pode ser visto, com certeza, de uma maneira negativa. Então vamos começar pela maneira positiva. De que modo o jeitinho brasileiro deve ser visto positivamente? Primeiro vamos definir o que pode eventualmente ser o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, a meu ver, ele é uma maneira de resolver as coisas ou lidar com situações da vida com um certo dinamismo e flexibilidade. E de fato, ter flexibilidade e dinamismo nos dias atuais é algo muito bom, né? Então, essa é a maneira positiva, né, de se observar, de se ver o jeitinho brasileiro. Acredito que o suposto jeitinho brasileiro, se ele for norteado por princípios éticos, ele pode ser uma coisa muito boa. Afinal de contas, você já ouviu aquele provérbio: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente perverso, porque destruirias a ti mesmo. Entende? Então, não levar tudo a grandes rigorismos e grandes extremos. Porque, ao final de tudo, se você levar tudo para um extremo, algo que é extremamente, vamos dizer assim, justo, pode não ser tão bom. Talvez você cometa um mal maior, por exemplo, um excesso rigor num determinado tipo de formalidade que, na verdade, ela é desnecessária para o fim principal ao qual se almeja, entende? Então, tipo assim, há situações da vida que elas vão exigir que você tenha essa certa flexibilidade e que você faça esse sopesamento dos princípios aos quais você tem que se nortear. Você não pode, por exemplo, colocar a formalidade na frente do princípio, na frente do bem comum. Entende? Então é um pouco nesse sentido, no sentido de você talvez não ficar uma pessoa tão quadrada a ponto de deixar de ser uma pessoa boa. Agora, no lado negativo, e aí essa será a grande ênfase, o jeitinho brasileiro, se ele não é pautado por princípios éticos, que eles são universais, atemporais, ele, na verdade, ele não é jeitinho brasileiro, mas ele é uma corrupção. E eu costumo dizer que, infelizmente, no nosso país, a corrupção que nos assola não está simplesmente nos tribunais superiores, em Brasília, ou nos tribunais estaduais e órgãos de maior instância, mas ela é sistêmica. Ela faz parte de governantes e governados. Governantes utilizam-se de benefícios de seus parceiros políticos para seus próprios interesses. E governados utilizam muitas vezes desse sistema para conseguirem favores menores. Então, por exemplo, vemos muito isso é muito comum no Brasil. O vereador, ele é na verdade, um homem que faz favores para os outros, né? E muitas vezes, muitos deles não fazem aquilo que eles deveriam fazer, qual seja, legislar em favor do povo. E aí entra a minha revolta. O papel do vereador não é prometer cargo ou emprego para ninguém. Isso cabe à própria pessoa. Ela deve correr atrás, ela deve se esforçar, ela deve fazer por onde? A partir do seu próprio mérito. Não procurar um vereador, porque essa função não é a dele. Então é um tipo de quase que uma cultura do Brasil, esse tipo de situação. Eu não sou, veja bem, contrário a cargos comissionados, mas eu acredito que se nós focássemos muito mais
no mérito ou em algum tipo de critério avaliativo que possa ter um mérito para a inserção, né, de pessoas em novos cargos, a coisa ela seria talvez, possivelmente melhor. Não só ao contrário, desde que haja sabedoria no critério e na escolha deste novo emprego, dessa nova pessoa a ocupar determinado cargo. Mas aqui no Brasil isso é algo muito, muito acentuado. E aí o jeitinho brasileiro ele vai ganhando cada vez mais adeptos. E isso é lamentável, porque nós vemos isso, esse jeitinho brasileiro, né? E aí falando negativamente, sendo exercido por diferentes tipos de pessoas, né? Diferentes, mas é pro bem da minha família. Só que se você perceber que se ele for extirpado, imagina se ele fosse extirpado, quantas pessoas de mérito não estariam em realmente cargos de qualidade? Porque isso não haveria esse tipo de favorecimento, que muitas vezes, na maioria dos casos, é desigual. Então, e agora, para finalizar o nosso vídeo, voltando ao lado positivo do jeitinho brasileiro, né? Que na verdade seria um jeitinho brasileiro equilibrado e norteado por princípios éticos. Ele não passaria limites morais e ele, no exercício das suas atribuições, vamos falar assim, o jeitinho brasileiro ele seria mais equilibrado. O jeitinho brasileiro, na verdade, ele seria um dinamismo e uma flexibilidade para situações difíceis da vida. No seguinte sentido de que no jeitinho brasileiro você consegue estar bem-humorado nas situações mais adversas. E aí entra uma grande qualidade de brasileiros, né? Que é a questão do humor. Nós somos um povo que, independentemente da situação, na maioria dos casos nós observamos o povo, somos um povo que temos um bom senso de humor. Então, eu finalizo o vídeo aqui e é isso. Eu espero que tenham gostado desta breve reflexão a respeito do tema e nós nos vemos no próximo vídeo. Falou, um abraço e fui!